Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelo irmão Sérgio, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pela irmã Cristiane, com a prece inicial, nossa irmã Isabela, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Agradecemos ao nosso Pai, nosso Criador, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e ao Espírito de Luz aqui presente, agradecendo sempre pela oportunidade de aprender o ensinamento de Jesus. Rogamos ao nosso Mestre o entendimento do estudo de hoje, que possamos elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa incorporar na alma esses ensinamentos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade por tudo, por todas as bênçãos, pelo auxílio de todos os dias. E sendo assim, pedimos a permissão para começar o nosso encontro de hoje. Que assim seja, damos graças a Deus. A leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 68. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar
permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividades incessantes. Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas, em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Nesse texto que o Emmanuel nos faz refletir, né, sobre a morte, sobre a pós-morte, né, eu entendo que hoje eu acredito que muitos de nós já temos uma definição muito clara de que a vida não acaba no túmulo. Eu acho que isso já é alguma coisa, né? Que pensar que a vida não cessa. A vida não, o corpo. O que morre é o corpo, né? O nosso corpo, ele realmente morre, ele é matéria. Deus nos empresta esse corpo para que nessa passagem que nós estamos aqui na Terra, né, possamos usufruir e evoluir na Terra. Quando a gente vai para a nossa verdadeira vida, que é além túmulo, que o Emmanuel fala aqui, ele nos chama a atenção de que, além de uma alma que a gente tem aqui, o nosso espírito, ele não fica imerso em sono, né? Eu entendo que ele está nos chamando a atenção para que a nossa evolução, ela continua. Ela não acaba aqui na Terra. Aqui acaba uma parte, mas depois nós continuamos trabalhando para edificar nosso espírito, né? Então, essa reflexão, ela me faz pensar, e eu que eu tento passar para algumas pessoas, né? Eu gostaria muito que nós, enquanto estamos aqui na Terra, possamos ter essa compreensão maior de que do outro lado da vida, no plano espiritual, nós vamos continuar fazendo tudo o que nós fazemos. Vamos continuar trabalhando em nossa evolução, vamos continuar na incessante busca de evoluir. E a gente só evolui através do trabalho. Em muitos textos do Allan Kardec, no próprio filme Nosso Lar, está sempre nos mostrando, nos chamando a atenção a importância do trabalho, né? Como é importante trabalhar. Não só é importante, é um bem. Eu acho o trabalho uma bênção divina, né? Você ser útil a alguém, você servir a alguma causa, a pessoas, assim como o nosso mestre veio e nos ensinou, ele mesmo, ele nos serviu o tempo inteiro enquanto esteve aqui na Terra, seja em palavras, em atos, em ações. Ele veio nos mostrar o caminho. O que a gente precisa fazer para evoluir? Trabalhar sempre, servir, né? E dar graças a Deus que a gente tem condições, tanto intelectual quanto física, de estar trabalhando, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que possamos olhar o trabalho como uma bênção, porque ele não cessa após a morte, ele continua, e é um trabalho que a gente tem que abraçar com amor, com carinho, para que faça valer a pena, né, a nossa estadia aqui na Terra, e possamos levar com a gente, né, tirar um pouco esse mito de que a morte ela é ruim, de temer a morte, né? Porque eu sei que muitos de nós, é um assunto que ainda é um tabu
porque ainda, por mais que a gente acredite que a gente vá por uma vida espiritual, mas muitos ainda não sabem o que acontece do outro lado, né? Eu acho que o medo é o medo do desconhecido, mas só o fato da gente ter a clareza de que vamos continuar sim a trabalhando, a servir o nosso próximo, seja em oração, seja numa assistência, né, médica, independente do que seja, mas esse trabalho é incessante, eu acho que isso já traz um conforto para o nosso coração, né? Então, para mim é isso, que o Evangelho, que o nosso Mestre, né, Jesus, veio nos dizer, e o que Emmanuel sempre está trazendo para a gente como uma reflexão, é que possamos sim entender, porque temos essa clareza de que no plano espiritual vamos continuar, com a graça de Deus, sempre servindo, porque independente de qualquer benefício, antes do benefício a gente tem que ter o benefício maior é servir com o amor, né? Com o coração, assim como Jesus veio nos ensinar. No capítulo de hoje, a afirmativa de Paulo, né? Bom, se não há ressurreição dos mortos, então vem a dizer que também não existiu a ressurreição de Cristo. Existe muita contradição dessas informações ainda voltadas sobre o além-túmulo, né? Enfim, nos comentários deste capítulo, nos alerta que a vida não termina no túmulo. E para a gente se lembrar também, a vida ela não começa lá no berço, ou até no ventre, né? Somos espíritos encarnados. Podemos dizer que estamos em atendimento nesse hospital chamado Terra. Podíamos ter até uma plaquinha, né? Em nós mesmos, em fase de construção, em aprimoramento e, logicamente, em busca de nossa reforma íntima. Jesus, nossa infinita misericórdia, vale lembrar que Ele nos oferece o livre-arbítrio, agir, pensar, realizar de tudo, baseado na nossa escolha. E que nossas escolhas, que nós sejamos mais assertivos aos seus ensinamentos. E gostei muito, Isabela, quando você disse que o trabalho, de fato, é um bem necessário para, pelo menos, termos aí um direcionamento desses ensinamentos de Jesus. Que tenhamos discernimento, que tenhamos aproximação aos conhecimentos, e cada vez mais essas informações estejam próximas de mais pessoas, para que esse lema, né, ou dilema, ou até medo que muitas pessoas têm, que a vida termina ali no túmulo, não passa de apenas uma não informação. E com a informação eles chegam até essa grande liberdade e não passa de apenas uma passagem na condição de espírito infinito. Jesus provou que a vida continua após a morte. E Jesus continua trabalhando, nos auxiliando, até que o Evangelho seja implantado nos nossos corações, né, e que seja praticado na sua totalidade, em cada pensamento e atitude. E Emmanuel diz: vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, sendo assim, o trabalho de edificação continua, né, após o túmulo e por toda a eternidade. Jesus já era um espírito evoluído, mas que continua com no trabalho do bem, incessantemente, né? E nós, espíritos imperfeitos, estamos engatinhando na nossa ascensão espiritual, né? Precisamos de muito trabalho aqui e no plano espiritual, né? Com muito esforço, muita fé,
E uma só vida não é o suficiente, né? Por isso que Deus, em sua infinita bondade, nos deu a oportunidade de reencarnar aqui no planeta escola, nesse hospital, como bem colocou Sérgio. E vemos a necessidade do Evangelho, né, de Jesus em nossas vidas, né, para que a nossa melhoria, né, de nossa conduta, os pensamentos, né, estejam em cada ato, né, dentro das nossas possibilidades, o mínimo. Temos assim tanto o que fazer, a prática do bem em pequenos atos, um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto, algo assim tão pequeno, mas que para aquela pessoa que precisa pode ser algo tão grandioso. Então, às vezes a gente pode fazer o bem em pequenos atos, e é assim que a gente tem que começar, porque a gente ainda não tem condição de fazer trabalhos tão grandiosos ainda, mas a gente precisa começar aos poucos. É necessário muita boa vontade para seguir nosso mestre, né? A gente vai plantando sementinhas que um dia vai aflorar. Então, que não venhamos a cair na ociosidade, né, aqui ou na vida espiritual, porque o trabalho no bem não cessa. Pelo contrário, os espíritos, quanto mais evoluído são, mais eles trabalham, sempre nos auxiliando aqueles que mais necessitam. E assim, né, como sempre, né, vem nosso auxílio através das nossas orações. Precisamos estar em sintonia com os benfeitores, né, através também do nosso esforço contínuo na caminhada rumo à luz. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Jesus, em sua bondade infinita, oferece às almas o longo caminho em direção à luz, mesmo após o sepulcro. Muitas vertentes religiosas não veem dessa forma, mas tenhamos paciência, pois há irmãos em diferentes estágios de consciência na compreensão das verdades evangélicas. Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem,
mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.